eu queria, assim, fazer um último comentário, que é sobre valorização do magistério, que eu não Sim, comentei. Quer dizer, né, porque o discurso, esses fundos, Fundef, Fundeb, mesmo o atual, tem, lá diz que eles existem para valorizar o magistério. Isso foi e é um grande equívoco, pelo seguinte: nem todo mundo, nem todos os governos têm aumento de receita, tiveram e têm aumento de receita com os fundos, porque a lógica deles é uma lógica de repartição intraestadual. Então, de soma se a zero, como prefeitura, o senhor diz, né? se a prefeitura do Rio de Janeiro ganha, alguém vai perder, é o governo estadual. Então, os governos que perdem, você pensa o seguinte: um governo contribui com 1 milhão, 1 milhão para o Fundeb, recebe 500 mil, os 70% vinculados à remuneração do magistério vão ser calculados sobre o quê? Sobre 500 mil, uma receita menor. Como é que pode haver valorização do magistério sobre uma receita menor? Então, se muitos ganharam, muitas prefeituras, sobretudo prefeituras, ganharam e vão ganhar com o Fundeb, muitas perderam e vão perder com o Fundeb. Então, como é que você vai conseguir valorizar o magistério com base nisso, nessa lógica do Fundeb? Aí tem um outro aspecto, outra deficiência, é que a valorização do magistério não leva em conta a totalidade dos recursos vinculados à educação, mas apenas a receita do Fundeb, que, em alguns casos, é uma receita fabulosa. Em muitos casos, por exemplo, em Niterói, a receita do Fundeb é pequena. O que é importante em Niterói? A receita de IPTU, ISS e TBI. Então, é importante. Ou então os royalties do petróleo em Niterói fabulosos. Ou de Maricá. Maricá ganha mais de R$ 1 bilhão só com royalties do petróleo. Então, os royalties do petróleo em Maricá, ou em Maricá, são muito superiores à receita de IPTU, ISS e DBI. Então, o correto, numa perspectiva de valorização do magistério ou dos serviços públicos como um todo, seria levar em conta a totalidade dos recursos vinculados à educação e não receita de Fundeb, que pode ser significativo mesmo no caso da Prefeitura do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro ganha muito com o Fundeb, sim, mas ela tem uma receita fabulosa com IPTU, ISS e TBI. A Prefeitura do Rio de Janeiro deve ter uma receita de uns, no mínimo, 3 bilhões de reais só com esses três impostos, né? Então, é um equívoco levar em conta só a receita do Fundeb. Né? Este Fundeb que foi aprovado, ele tem mais outra anomalia, tem muitas anomalias, que foi considerar como profissionais da educação, sabe quem? Psicólogos e assistentes sociais. Está lá. É uma anomalia, é uma ilegalidade que contraria a LDB em dois aspectos. A LDB define quem é profissional da educação. Psicólogo e assistente social não é profissional da educação. São importantes para a educação? São, mas não são profissionais da educação. Mas a lei de regulamentação do Fundeb incluiu lá provavelmente uma pressão do corporativismo e dos psicólogos e assistentes sociais, né? Incluíram isso. E também infringe, contraria o artigo 71, inciso 1 da LDB, que diz que que despesas com psicólogos e assistentes sociais não podem ser consideradas manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, são dois dispositivos da LDB que esta lei do Fundeb
né? Compraria.